Olá, alunos do sexto ano, como é que vocês estão? Eu decidi gravar esse vídeo para fazer uma correção da nossa última avaliação que nós fizemos no dia 27 através do Google Forms. Quando nós estamos em aulas presenciais, eu costumo fazer uma correção coletiva das avaliações que eu aplico, porque eu entendo que essa é uma forma de vocês conseguirem perceber os pontos que vocês erraram, né, para não repetir os erros, e também de vocês perceberem aqueles pontos positivos, né? Onde vocês acertaram, onde realmente vocês estão conseguindo compreender, até que ponto vocês estão realmente conseguindo compreender o assunto. É sempre bom que vocês tenham essa consciência, esse retorno, para que a partir disso vocês possam melhorar, né, o aprendizado. Então, vamos conferir agora questão por questão, e aí vocês poderão analisar as respostas de vocês e, a partir disso, perceber se vocês estão no caminho certo ou se vocês precisam corrigir alguns entendimentos. Bem, eu tenho aqui a nossa avaliação. A avaliação tinha 5 questões, né? A avaliação de língua portuguesa do segundo bimestre. Aqui está escrito sexto ano A, mas essa correção serve também para o B, porque as questões eram as mesmas, certo? Então, vamos lá. A primeira questão, vocês deveriam colocar o nome, né, de vocês, a turma, todo mundo colocou. E a primeira questão diz assim: leia a história em quadrinhos abaixo para responder as questões 1 e 2. E aí tem essa história em quadrinhos aqui, vocês iam fazer a leitura, né, e com base nisso vocês iam responder as questões 1 e 2. E aí a questão 1 diz assim: qual é o assunto abordado na HQ? Né? A gente estudou o gênero história em quadrinhos, e a primeira pergunta é uma pergunta de interpretação de texto. Qual é o assunto abordado na HQ? Então, desde já, a resposta certa era a B, né? A alternativa B. A importância da solidariedade. Porque o tempo todo, né, eles estão falando sobre isso, né? Sobre a importância de um ajudar o outro, né? No decorrer da teoria, nós vemos que um dos dinossauros ele se envolve em várias situações perigosas onde o amigo o ajuda, né? Então, a todo tempo é questionado se a solidariedade é importante ou não, né? E no final eles chegam à conclusão que sim, né? Então, a HQ inteira está falando sobre isso, a importância da solidariedade. Essa era a resposta correta. A segunda questão diz assim: ao analisar a HQ acima, podemos concluir que ela é um texto que apresenta apenas linguagem verbal, apenas linguagem não verbal, linguagem verbal e não verbal, linguagem típica de textos jornalísticos. Então, gente, a resposta correta era a letra C, linguagem verbal e não verbal. Quando nós estudamos as características do gênero história em quadrinhos, nós vimos, né, e também ao analisar várias histórias em quadrinhos que nós vimos ao longo das aulas, nós podemos perceber que as histórias em quadrinhos elas se utilizam de uma linguagem mista. E o que é isso? A linguagem mista é quando ela utiliza tanto a linguagem verbal, ou seja, palavras, né, como também as imagens, né? As histórias em quadrinhos elas apresentam os balões de fala com palavras e apresentam também as imagens que ajudam a gente a entender melhor todo o contexto da história. Por isso, a resposta certa era a letra C. As histórias em quadrinhos, elas geralmente apresentam uma mistura da linguagem verbal com a linguagem não verbal, ou seja, a fala, representada através dos balões, né? E também a linguagem não verbal, representada nas figuras, né? Nos desenhos. Aí tinha assim: analise os dois textos abaixo para responder a questão 3. Vocês iam fazer a leitura desses dois textos aqui. Um é um texto que é a transcrição, né, de uma fala da oralidade, e o outro é o mesmo assunto, só que escrito, né? Alguém
escreveu falando sobre o mesmo assunto que a pessoa falou oralmente. E aí, baseado nisso, a questão 3 dizia assim: com base na observação dos textos, podemos concluir que a. Na linguagem escrita, a presença de marcas da oralidade, pois se trata de uma interação face a face. Gente, essa daqui não era a correta. Por quê? Porque em qual das modalidades da língua ocorre uma interação face a face? Na linguagem falada, né? Na língua falada. É onde ocorre uma interação face a face, ou seja, as pessoas estão ali pessoalmente, né? Presencialmente. E aqui está dizendo na língua escrita. A língua escrita é aquela que nós fazemos individualmente, né? O nosso interlocutor ele não está presente ali naquele momento que nós estamos escrevendo o nosso texto. Letra B. Na língua escrita não culta, há maior cuidado com a seleção vocabular e com a precisão da informação. Essa também não era, gente, porque onde há um maior cuidado, né, com a seleção vocabular é na língua culta, né? Na não culta, nós não temos muito essa preocupação com a escolha, nós podemos usar uma escolha vocabular mais livre, né? Mais coloquial. Letra C. Na língua falada, a tendência é que o texto não apresente nenhuma marca de oralidade. Pelo contrário, né, na língua falada é sim comum que nós notemos a presença de marcas da oralidade, como o né, como as pausas que se dá na hora da fala. Então, a alternativa correta era a letra D. Na língua falada, há presença de marcas da oralidade, pois se trata de uma interação face a face, ou seja, a pessoa que fala quanto o seu interlocutor está ali presente no momento, né? Está acontecendo uma interação presencial, né? Face a face, oralmente. Quarta questão. Um discurso público é um texto da modalidade da língua escrita formal. Um discurso público é um texto falado, né? É uma pessoa que está diante de uma plateia, né? E ela está fazendo um discurso, seja um discurso religioso, ou um discurso num congresso, um discurso na universidade. Então, não é um texto escrito propriamente. Pode ter, o orador ele pode ter um esboço escrito, né, para se basear, mas é um texto falado, né? É um discurso público. Falada informal, falada formal ou escrita informal. Então, a resposta correta é a letra C, falada formal. Um discurso público, ele é um texto da modalidade falada da língua, mas é um texto formal, né? Porque geralmente ele é dirigido a uma plateia, né, que espera, uma plateia bem diversificada. Então, espera-se que o falante ele adeque o máximo possível à norma padrão da língua para um evento como esse, que geralmente é feito em universidades, né? Então, a linguagem formal é a que predomina nesse tipo de texto. Aí a outra questão, a última questão. Qual dos itens apresenta uma linguagem informal na escrita? Veja que aqui é uma linguagem informal e na escrita. Uma carta aberta, uma notícia de jornal, uma conversa no WhatsApp ou um artigo de opinião? A resposta correta era a letra C, uma conversa no WhatsApp. Por quê? Uma carta aberta geralmente é um texto que é direcionado a autoridades políticas, é um texto que é direcionado a uma comunidade maior de pessoas. Então, gente, é comum, né, ou predominantemente, esse tipo de texto ele apresenta uma linguagem que tende a ser mais próxima da linguagem formal. Uma notícia de jornal da mesma forma, é um texto que vai circular num jornal conhecido, né? Vai passar na TV. Então, essas notícias, elas
para serem escritas, quando elas são escritas em uma linguagem formal. Já uma conversa de WhatsApp, não, né? Você está falando geralmente com seu amigo, com os seus, com a sua mãe, com seu irmão, com seus parentes. Então é comum, né, que você utilize uma linguagem mais informal, né, uma linguagem mais do dia a dia, e até mesmo gírias, abreviações, né? É comum desse texto que é escrito, mas que é informal, certo, gente? Então, estava tranquila a nossa avaliação, né? Estava muito fácil. Quem estudou realmente conseguiu tirar uma boa nota. Era uma questão mesmo de atenção, né? E de ter visto as videoaulas de revisão e também ter estudado um pouco, né? Então, essa foi a correção, né? Eu espero que vocês tenham conseguido esclarecer as dúvidas, né, de quem errou alguma questão. Espero que tenha conseguido entender por que errou. E é isso aí. Tchau, gente. Um abraço a todos.